o que é Tesouro IPCA. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso e também quiser saber um segredinho sobre ele, segue no vídeo e acompanha até o final. Que diabos é Tesouro IPCA ou IPCA+, né? Na verdade, sempre que a gente fala de títulos do Tesouro, a gente tem que falar um pouquinho de Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele tem 3 tipos de títulos, né, hoje à disposição, e a gente pode separar eles, classificar eles da seguinte forma. Seria um título pós-fixado, que seria o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, que tem esse mesmo nome, né? Não vamos entrar no detalhe das siglas, né? Aqueles LTNB, NTNB, não importa. Hoje em dia já está um pouco mais simplificado. Então a gente chama de pós-fixado, pré-fixado. E tem o Tesouro IPCA, ou IPCA+, que a gente pode chamar de um título misto. Por quê? No Tesouro pós-fixado, a variação, a rentabilidade, né? O quanto você vai receber de retorno, depende do que acontecer com a taxa Selic. Ou seja, conforme ela sobe, aumenta, conforme diminui o quanto você recebe, né? No caso do Tesouro pré-fixado, você tem uma combinação prévia, né? Existe um valor definido neste título quando você realiza a compra. E dali para frente, independentemente do que aconteça com a Selic, você vai ganhar aquele valor quando acabar o ciclo, né, do tesouro, do título, né? Então, se ele for até 2025, quando chegar em 2025, ele pega retroativamente, te paga o valor investido e a rentabilidade anual combinada. E aí temos o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, então, ele funciona um pouquinho diferente, né? Ele preserva as mesmas características de ser um título do governo, que o governo vai se comprometer em pagar uma rentabilidade para você, mas ele tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Como assim? A diferença é que o indexador de pós-fixação, aqui, o indexador utilizado para considerar o valor que vai ser variável, né, que não vai ter uma definição inicial, é o IPCA, diferentemente da Selic. Então, o que acontece? O IPCA ele pode ser maior ou menor do que o valor combinado quando você comprou o título, né? Do que ele era quando você comprou. Então, se o IPCA hoje fosse, por exemplo, de 5%, esse título ele vai te dar 5% mais alguma coisa. Essa alguma coisa está definida. Então, por exemplo, poderia ser mais 5%. Então, seria IPCA mais 5%. Daria hoje, por exemplo, estamos em 2025, hoje IPCA é 5%, vai te dar 10% de rentabilidade. Mas, conforme oscilar o IPCA, então o IPCA agora está 10%, então é 10 mais 5%. Em algum momento, esse valor de título então vai te devolver não mais aquele valor de 5 mais 5, mas sim 10 mais 5, que seria o IPCA daquele momento. Então, é por isso que a gente chama esse título de um título misto, né? É um título que pega uma parte fixa e uma parte variável. Ele também pode-se dizer que é um título que garante o ganho real. O que significa isso? Significa que, se nós formos analisar o quanto a gente ganha quando a gente ganha Selic, a gente precisaria descontar da Selic o valor da inflação para saber quanto sobra para a gente analisar quanto que o nosso dinheiro ganhou efetivamente. Porque a gente, quando fala de inflação, interpreta que a gente perde poder de compra e aquele dinheiro que tinha um valor de R$100 não compra a mesma coisa com esses R$100, então é como se não tivesse valorizado, certo? Mas de maneira mais prática, então, é a garantia de manter a capacidade de compra do seu dinheiro mais um percentual de rentabilidade. A gente chama esse percentual de rentabilidade de real, ou seja, que vai efetivamente aumentar, né? Considerando que tudo que tiver abaixo da inflação, ele simplesmente preservou e não teve ganho, certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Assim como no título pré-fixado, também é importante cuidar com as datas desse título, certo? Por quê? Porque se você não levar esse título até o vencimento, você pode eventualmente, quando tentar vender, ter uma perda de valor. Essa perda de valor depende muito da variação da taxa Selic, apesar do IPCA estar subindo e descendo também. Então, é um pouco mais complicado de conseguir entender exatamente qual é o valor que esse título, como é que esse título vai variar de valor, né, de preço de venda e de compra, mas ele vai depender basicamente dessas taxas, dessas duas taxas, a taxa Selic e a taxa do IPCA. Além disso, ele também permite que você tenha uma versão com juros semestrais e uma versão sem juros semestrais. Como assim? Você vai poder receber de 6 em 6 meses, ou não, dependendo do título que você comprar,
alguma parcela do ganho prometido, ou seja, é uma espécie de antecipação, ele acumula um valor e repassa para você antes de chegar no vencimento. E aí quando chega lá no vencimento ele paga o que resta, o que falta da rentabilidade combinada até então, né? O que significa isso? Significa que você tem a opção de utilizar ele como uma espécie de renda, né? Dependendo da forma que você tiver estruturado com o seu portfólio. E qual que é o segredo, né? O segredo que eu comentei com vocês tem a ver com essa variação. Como assim? A variação de valor de venda e de compra dos títulos IPCA+, ela tem a ver com o fato de a inflação estar aumentando, estar caindo, o Selic estar aumentando, estar caindo. Quando a gente fala de um título pré-fixado puramente, quando a Selic cai abaixo do valor pré-fixado, ele se valoriza. E acontece a mesma coisa com o Tesouro IPCA. A diferença é que em contextos de uma inflação mais alta, ele também tem um valor maior, né? Ele também tem uma valorização. Então, existe um cálculo matemático, que eu não vou entrar no mérito aqui para explicar para vocês, mas que determina mais ou menos o preço que ele vai ter de acordo com as variações das taxas de mercado, né? Da marcação mercado que a gente diz. Isso pode fazer com que o seu título IPCA, que foi comprado, por exemplo, pelo valor mínimo lá de R$30, num momento onde as taxas estavam vamos dizer assim, altas, e aí começam a cair essas taxas, por exemplo, a Selic cai, esse título tende a se valorizar e você pode vendê-lo mais caro do que você comprou. E, consequentemente, você acaba antecipando um pouco da rentabilidade prometida quando você compra o título. Então, isso é uma maneira, né, assim como lá no Tesouro Prefixado, de você ter um ganho de capital antecipado, não necessariamente levando o título até o vencimento. E isso funciona mais ou menos como renda variável. É engraçado, mas é uma possibilidade real. Então, para quem está começando a investir, também é interessante analisar o IPCA+ como um título que você pode ter uma certa garantia de rentabilidade, porque se você não mexer nele até o final, você vai ter aquilo que está combinado. E caso você, no meio do caminho, perceba que existe uma valorização desse título e queira antecipar esse ganho, realizar uma espécie de uma venda de um ativo, né, de um ativo de renda fixa, mas que ele tem essa variação também, então ele vai ser como se fosse uma renda variável que você acaba antecipando, mas com a garantia de rentabilidade da renda fixa. Então é bem interessante para quem está começando a investir, analisar isso, ver se faz sentido, né? E é uma estratégia que pode trazer ganhos antecipados com renda fixa como se fosse variável. Certo? Se você quiser saber alguma coisa a mais, deixa seu comentário aqui embaixo. Se quiser saber uma informação mais específica que a gente não falou aqui, de repente alguma sugestão de informação que faltou, e a gente vai aos poucos aí conversando, tentando tirar mais das suas dúvidas, ok? Falou, até mais!